Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geografia com Futebol. Lembrando que a gente já está no TikTok e também no Instagram. Curtam, se inscrevam, comentem. As críticas de vocês são sempre bem-vindas para ajudar cada vez mais a fortalecer o nosso canal. Bom, o vídeo de hoje na verdade é uma continuação do vídeo anterior, que foi meu último vídeo que eu gravei aqui no YouTube. O nome do vídeo chama Futebol em Tempos de Guerra. Fizemos essa primeira parte 1, a gente falou um pouco sobre a influência do conflito entre Israel e Palestina no mundo do futebol, né? A gente contou alguns episódios de torcidas dando apoio à causa palestina ou a questão também de Israel e jogadores se manifestando. Então, querendo ou não, esse conflito tem influenciado sim na esfera esportiva, tá bom, gente? Agora a gente vai, nessa parte 2, a gente vai fazer um históricos de alguns conflitos que influenciaram o mundo do futebol ou então eventos esportivos que tiveram que ser cancelados por causa de guerras. No caso do futebol, né, que é o que eu trabalho bastante, tá bom, gente? Bom, para iniciar então esse assunto, então eu dividi essa parte 2. É bem provável que eu vou fazer mais um vídeo, porque é bem provável que esse vídeo vai ficar bem longo. Então eu vou talvez deixar para mais uma parte depois falar um pouco dessa história, porque tem vários episódios, né, falando sobre isso, tá bom, gente? Então nessa parte 2 a gente vai começar a relembrar alguns desses conflitos, né? Certo? Então para a gente iniciar o assunto, vamos então voltar lá em 1938, certo? 1938, acontecia na França a terceira Copa do Mundo, certo? Mas a situação política na Europa, ela estava muito tensa. Nos anos 20, na Itália, a gente teve o crescimento do fascismo, com Mussolini, e nos anos 30 a gente teve o surgimento do nazismo na Alemanha, certo? E isso, querendo ou não, a Europa já estava numa tensão e era praticamente o conflito, né, para acontecer a Segunda Guerra era muito iminente. E também não podemos esquecer que em 1937 também começou a Guerra Civil Espanhola. E então o mundo ele estava numa tensão muito Segunda Guerra Mundial. E querendo ou não, a Copa de 1978 ela foi muito marcada por essas tensões políticas que de certa forma afetou sim o mundo do futebol. Então a gente vai contar um pouquinho disso, né? Um exemplo, a seleção espanhola, devido à guerra e a ascensão do governo Franco, né, que passou por uma guerra civil, teve que desistir de participar da Copa do Mundo de 1978. E aí, consequentemente, uma outra seleção teve que entrar em seu lugar. Essa seleção, na época, se chamava Índias Holandesas, que era uma colônia holandesa. Essa Índias Holandesas, hoje em dia, é o conhecido como a Indonésia, país na Ásia do Sudeste Asiático, tá bom? Inclusive, foi a única participação da Indonésia em Copas. Já a Alemanha foi uma coisa muito interessante. No mesmo ano eles anexaram a Áustria, como a Áustria era um país que também falava alemão e era a terra do Hitler. Aí o que aconteceu? Fez com que não houvesse um jogo nessa Copa. A Áustria ia enfrentar a Suécia. Nessa época as regras da Copa do Mundo eram jogos eliminatórios. Daí o que aconteceu? Não rolou o jogo entre Áustria e Suécia, né? Inclusive a Suécia passou automaticamente para as quartas de final. E a Alemanha aproveitou e usou 9 jogadores da Áustria para compor a sua seleção, tá bom? E depois acabou sendo eliminado pela Suíça, enfim, mas então houve uma seleção que não disputou essa Copa, que foi a Áustria, que foi anexada. Então daí o que aconteceu? Em 1939, como vocês sabem, inicia a Segunda Guerra Mundial. Isso, querendo ou não, afetou também o mundo do futebol. E aí durante 1942 e 1946, que seriam anos de realização de Copas do Mundo, não pôde haver a Copa do Mundo, certo? Então só 12 anos depois da Copa de 1938 na França que vai ter o seu Mundial, que foi em 1950 a Copa do Mundo no Brasil, tá bom, gente? Bom, agora contando um pouquinho esses episódios que eu acabei de falar para vocês, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. E aí eu vou trazer 2 conflitos bem interessantes que aconteceram no mesmo ano, em 1969, e que teve muita participação do futebol nesses conflitos. O primeiro foi um conflito que virou uma lenda, na verdade, que é que o Pelé parou uma guerra na África, certo? Eu vou contar um pouquinho essa história, né? Sobre essa lenda do Pelé, que na verdade não foi bem assim essa história, né? Então, mas eu vou contar um pouquinho essa história, então, sobre o Pelé ter parado uma guerra. O que aconteceu? Em 1969, o Santos realizou uma excursão pela África e foi convidado a jogar em Benin City, que era contra o time local que tinha na África. Porém, em 1967 estava havendo uma guerra civil na Nigéria, país que tinha recém sido independente, né, foi uma colônia britânica, e tinha uma região separatista conhecida como Biafra, que aí estava tendo um movimento contra o governo nigeriano, que era um governo bem autoritário. Daí o que aconteceu? Houve um conflito que iniciou a partir de 1967, certo? Aí o que aconteceu? Em 1969, o governo local convidou o time do Santos para fazer um amistoso contra esse time local, em Benin City. E aí o que aconteceu? Na verdade não é que o Pelé ou o Santos pararam uma guerra.
durante esse jogo do Santos, houve um cessar-fogo entre o exército nigeriano e as milícias separatistas. E aí o que aconteceu? O jogo foi marcado por esse forte clima bélico, enfim. Mas aí acabou rolando o jogo, né? Então durante um dia, digamos que não houve conflito devido ao jogo do Santos. Até porque o Santos era um time muito popular, né? Principalmente por causa do Pelé. O Santos acabou vencendo a partida, né? Contra o time local por 2-1. Mas na verdade o que aconteceu? Não parou a guerra, né? Tanto é que logo depois do jogo começou de novo a rolar o conflito. Tanto é que o conflito só foi acabar em 1970, um conflito bem grave, 2 milhões de pessoas mortas, e a milícia separatista teve que pedir arrego, né? Como diz na linguagem popular. Então foi isso que aconteceu, essa lenda que o Santos ou o Pelé parou uma guerra lá na África, tá bom? Já em 1979 houve um outro conflito, inclusive o nome desse conflito é um nome bem curioso, foi a Guerra do Futebol, certo? Quando o jogo foi tão tenso entre esses dois países da América Central que acabou gerando uma outra guerra logo depois do jogo. Então vou contar um pouquinho essa história, inclusive eu fiz esse vídeo na minha página no TikTok e no Instagram. O que acontece? O jogo foi válido pelas eliminatórias da CONCACAF, era para a Copa do Mundo do México em 1970. As seleções eram a seleção de El Salvador e Honduras. O que acontece? El Salvador e Honduras eram dois países vizinhos. Honduras é bem maior do que El Salvador, tem ali no mapa. Só que El Salvador tinha uma população maior do que Honduras. Aí o que aconteceu? Devido a essa explosão demográfica, né, muita gente, e o El Salvador tinha muito problema na questão das terras, né? As terras na mão de poucas pessoas e muita gente sem terra. Aí o que aconteceu? O governo de El Salvador mandava esses trabalhadores de El Salvador para o país vizinho Honduras. Porém, o governo de Honduras já estava meio que de saco cheio. O que o governo de Honduras fazia? Mandava de volta, certo? Esses trabalhadores de El Salvador. E aí o que aconteceu? Criou-se um clima bem de hostilidade entre os dois países, entre os dois governos. Consequentemente, houve um jogo nas eliminatórias da Copa entre esses dois países, que foi Honduras e El Salvador. E aí o que aconteceu? O clima foi marcado por esse clima bem bélico mesmo, né? E aí o que aconteceu? No primeiro jogo foi Honduras, certo? E aí o que aconteceu? A torcida de Honduras foi bem violenta, né? Eles atiraram pedra no hotel onde estava o El Salvador, por aí vai. O Honduras acabou vencendo o jogo na ida, né? Na cidade de Tegucigalpa, né? Que é a capital de Honduras, certo? E aí no jogo de volta, o que aconteceu? A torcida local de El Salvador fez o mesmo. Fez concentração na frente do hotel de Honduras, enfim, foi um clima bem bélico. E aí, se não me engano, o El Salvador venceu a partida de volta por 2-1. Certo? E aí o que aconteceu? Aconteceu um incidente bem grave, né? Depois desse jogo, houve um clima bélico, né? Briga entre as torcidas, inclusive teve 2 mortos durante esse jogo. E aí o que aconteceu? Logo após o jogo, vai acontecer algo que foi além do futebol. Ou seja, Honduras e El Salvador vão ter as fronteiras fechadas. E aí o que aconteceu? Vai começar, as tropas de Honduras e El Salvador vão se mobilizar até que vai acontecer um conflito. Esse conflito gerou uma mobilização. Honduras atacou El Salvador, que tinha um exército um pouquinho mais poderoso que Honduras, também atacou de volta. E aí durante 4 dias, exatamente mais ou menos umas 100 horas, houve um momento de tensão entre esses dois países. A guerra não teve nenhum vencedor. O que aconteceu? Alguns trabalhadores de El Salvador que estavam em Honduras voltaram para El Salvador, outros ficaram em Honduras, porém os dois países cortaram relações diplomáticas. Eles só vão restabelecer relações diplomáticas 11 anos depois, de 1980. E aí o que aconteceu? Teve depois uma terceira partida, que foi na Cidade do México. O El Salvador venceu e acabou, se não me engano, se classificando para a Copa do ano seguinte no México. Mas as relações diplomáticas entre Honduras e El Salvador só voltou a ser restabelecida em 1980, ou seja, o episódio ficou conhecido como a verdadeira guerra do futebol, quando o futebol foi estopim para uma guerra entre dois países na América Central, tá bom, gente? Bom, o vídeo acabou ficando um pouco longo, a gente vai dividir esse episódio na parte 3, então na parte 3 a gente vai contar outros conflitos que aconteceu por causa de guerra, tá bom, gente? E, bom, espero que vocês tenham curtido, então a gente vai relembrar depois no próximo episódio mais desses episódios falando de guerra, tá bom, gente? No mais era isso, e até mais, tá bom, gente? Abraço, se cuidem. Tchau, tchau.